Acho que não vai começar agora gravando. Gravou. Então tá, vamos ao nosso primeiro Meet de leitura paralela em inglês, que esse grupo tá muito chique, gente. Não tem só eles em português, é em inglês. E aguardem que vai ter em espanhol também. Vem aí. Vem aí demais. Curiosa. Vamos começar. Primeiro, eu vou dizer que eu não terminei o livro, porque eu esqueci, mas eu tô adorando o livro. Mas eu vou terminar hoje ainda. E segundo, que eu tô um pouquinho agoniada com essa questão do... Eu achei legal a troca de e-mails, só que eu não consigo identificar bem rápido quem é quem, sabe? É muito difícil. Realmente esse... A minha memória não é boa, sabe? Eu lembro o negócio, daqui a pouco eu já tô esquecendo. Então, eu precisava que tivesse um auxílio melhor ali no texto. Mas porque também nos e-mails não tem, eles não usam pronomes. Eu demorei muito tempo para identificar. Eu vim identificar quando eles começaram a falar de namorados. Que aí realmente dá pra. Como não tinha nenhum indício de que o livro era LGBT e tecnicamente o casal era hétero, então ficou fácil. Na hora que eles começaram a falar quem tinha namorada, foi a hora que eu me toquei, mas eu ficava esquecendo. Mas depois que esse assunto morreu, daí tu já se perde de novo. Eu parei de esquecer quando realmente começou a narração. Mas de vez em quando eu ficava pensando que T era o cara. Aí depois de um tempo que eles mencionavam o namorado de novo, não, tá, ela é a menina. Gente, eu qual achei a dificuldade de usar um pronome? Tipo, fez um paralelo com Um Dia, né? Aquele livro Um Dia. Não no sentido de história, mas de todo dia específico de ano, falar com a pessoa só naquele dia. Eu não teria paciência. Vocês... Novembro 9. Em uma semana já estaria aí. Vamos tomar um café? Como é que vai ser? Pois é, mas eu achei interessante essa coisa do um dia, né? Igual você falou, que um tinha o outro, assim, quase que um momento de desabafo, né? Uma terapia anual, tipo assim? É que tem algumas coisas, sabe? Vocês têm mania de ouvir audiobook? Eu ouço alguns. Os melhores audiobooks que eu escuto em inglês, eu procuro saber quem são os atores de voz, né? E nunca tem foto deles em lugar nenhum. Porque eles são sempre melhores na narração do que na vida real, na maioria das vezes, sabe? Eles mantêm esse mistério a respeito da aparência deles. E eu acho que tem um certo mistério nisso, sabe? Nessa coisa que eles estavam conversando. Eu lembro... Assim, gente, eu li em janeiro, tá? Então, estou tentando trazer, assim, a memória. Tem um determinado momento que ela fala, né, do... Eu vou assim, será que ele é desse jeito? Será que ele é... Como que será que ele é, né? Que ela fica um pouquinho assim, na dúvida, fica se questionando. Eu acho que tinha muito disso, né? Eu achei legal um dia. Eu não daria conta. Não é para mim. Esse tipo de coisa, mas achei bacana. Bem-vinda, Luísa. Ih, saíram as duas. Saiu. Acho que caiu o negócio delas. E aí, Leti, o que você achou? Eu gostei. No começo, é porque assim, eu esperava que a troca de e-mails fosse durar menos. Foi muito longe. É tipo 53% do livro, só isso. Aí teve uma hora que eu comecei, depois que eu já tinha começado a meio que entendido, entre aspas, quem era quem, aí começou a ficar um pouco, já deu pra entender. Vamos pra parte em que eles se encontram e tal. Mas eu gostei da parte da narração. Como é uma história curtinha, se resolve muito rápido, né? Em livros grandes, livros, no caso, maiores, mais de 100 páginas, teria todo um diálogo ali sobre eles serem quem. Porque, tipo assim, ela descobre, tá bom, vamos ser melhores amigos, a gente se gosta, é isso aí, vamos namorar. Mas, em livros maiores não seria assim, né? Teria toda uma treta depois. Mas eu gostei, eu achei o final muito fofinho. Eu ia dar 4 estrelas, eu ia dar 4,5 só pelo final, porque eu achei fofo. Muito bem. E aí, Luísa, caiu, voltou? Ai, meu Meet estava bugado, gente. Estava aparecendo uma tela toda cinza. Eu fiquei, como eu vou falar se eu estou mutada? Ai, mas e aí, você gostou do livro? Conta um pouquinho. Ai, gente, eu adorei esse livro. Eu amei ele. Achei muito fofo. Eu adoro. É o meu estilo favorito, né? Esses bem clichêzão, bem sessão da tarde. Então, eu surtei com esse livro, porque eu achei muito fofo. E o que vocês acharam, assim, tipo, da linguística da coisa? Vocês acharam fácil de ler em inglês? Eu achei tranquilo.
Eu sofri um pouquinho quando mudou dos e-mails para narração. Que daí mais texto, né? Daí eu fiquei, não, pera, tá meio estranho. Mas depois lendo assim, foi mais fluido. Mas eu não mesmo isso. Pra quem já tem mais facilidade, dá um contraste muito grande, né? Porque tá uma coisa assim, muito básica, mas na hora que vira, aí você tem muito mais coisa para assimilar. Sim. Então, realmente dá um contraste maior, assim. Mas mesmo nessa parte não é tão difícil assim. Depois, um capítulo assim, a pessoa já se acostuma. Mas a linguagem dele é bem fácil, né? E da bem contemporânea, né? A linguagem. E a história, você gostou, Luísa? Tipo assim, da troca de e-mails? Você conseguiu entender quem era quem já no início? Porque a gente estava falando aqui que faltam uns pronomes ali nos e-mails, né? Fiquei meio bugada no início. Gente, eu fiquei muito... Tinha hora que eu falava, não, pera, o T, quem que tá falando? Quem que a mãe tá com câncer? Quem que é o... Eu fiquei muito bugada nos e-mails. Depois que começou, mas eu falei, vamos seguindo. Porque eu já li um livro, assim, uma vez, acho que era da Rainbow Royal, acho que era, em inglês. Então, daí eu já tava meio, assim, acostumada com esse tilt que dá na cabeça. Sim. Mas... ele ficou meio confusinho, ainda mais que não tinha um nome, pelo menos, para saber. Se bem que terra aí não ia mudar muita coisa, né? Mas. Qual a parte favorita de vocês, gente? Vai, cada uma fala aí a parte favorita de vocês. Eu gostei de muitas. Mas eu acho que eu vou ficar com. Eu acho que eu vou ficar com a parte que a Lari comentou, que é ela indo contar pra ele por e-mail que pegou eles pegando outra vez. Eu adorei a parte quando ele percebe que é ela. Essa parte é maravilhosa. Eu fiquei muito, ai meu Deus, o que você vai fazer agora? Não, se fosse eu tinha morrido de vergonha alheia, cara. Imagina, do nada você receber um e-mail da pessoa que você acha que gosta, dizendo que te pegou falando com outra pessoa, entendeu? Sim. E você, Polly? Eu acho que eu gostei um pouquinho antes da cena dela se escondendo, sabe, dentro do armário e sem saber o que fazer. Eu achei muito legal, porque me lembrou realmente esses filmes Sessão da Tarde, né, uma coisa tão leve. E tem uma peculiaridade, porque eu ouvi primeiro, porque ele tem um audiobook dele, né, no Audible. Então, eu ouvi a história. Então, a troca de e-mail é muito mais confusa no audiobook. Você para assim, o que está acontecendo? Aí depois eu fui ler. Quando eu fui ler, eu já não tive essa dificuldade, né, por saber da história. Mas eu gostei, achei a parte mais divertidinha, assim, sabe? Porque a história, apesar dela ser bem engraçada e leve, né, ela tem uma carga emocional ali, né? Então as trocas de e-mail às vezes são mais tristes, um pouquinho mais para baixo. Eu achei que foi uma parte mais divertida, assim, do livro. Sim. E aí, Gigica, boa noite. Tá ouvindo a gente? Acho que não. Oi. Oi, estão me ouvindo? Agora estamos te ouvindo. Você leu o livro? Vou dizer, não li. Eu li, acho que, deixa eu ver, 4 páginas, eu acho. Mas eu achei interessante, porque um dos meus sonhos é ler em inglês. E aí eu já tentei várias vezes, né? Entrei em escola e não foi para mim, não deu certo. Acho que foi umas 3 tentativas ao longo dos anos, né? Aí tem aquele inglês básico, basiquinho eu sei. E aí aconteceu uma coisa que foi maravilhoso. Tem uma amiga que a filha dela morava lá na Irlanda, ficou acho que uns 10 anos lá. E aí ela teve uma filha e ela achou, assim, precisava de rede de apoio. Ela falou que a filha queria que a filha crescesse com família, e aí era só ela e ele e tal. Estou me estendendo, mas aí eu gosto de contar história, né? Qualquer coisa aí vocês me interrompam. E aí, né, encontrei ela esses dias, 2 meses atrás. Encontrei ela lá num barzinho que a gente costuma ir. E aí ela falou assim, voltei e tal. E aí, você sabe de alguém? Eu tô querendo dar aula de inglês. Você sabe de alguém? Me indica. Eu falei, tem eu. E aí eu comecei a fazer inglês, menina. Sei muita coisa? Não. Aí fui lá, fiz uma entrevistinha com ela. Falei que o meu sonho era ler, né? Eu queria muito ler em inglês, que eu gosto muito de ler, eu queria ler em inglês. E aí falar e as outras coisas não era meu interesse agora, né? Ela falou, não, você vai fazer tudo, você vai falar, você vai ler. Então, e aí faz 2 meses, mais ou menos, que eu entendo alguma coisa. Eu entendi a dedicatória, achei fofo.
já foi bom. Aí, o que eu entendi também? Não sabia que mudava, mas eu entendi que era uma troca de e-mails. Essa parte foi legal também. Então, quando eu entendo, eu acho muito legal. Assim, tem alguma coisa, tem alguma dificuldade, mas pelo menos comecei, né? Vou terminar, mas eu não ligo de pegar spoiler nem nada, mas eu tô gostando. E essa é a minha trajetória, né? Iniciei um projeto que eu queria muito iniciar, que é ler. Que bom, Gigi, que a gente fica feliz, porque a intenção dessa leitura paralela era isso mesmo, da gente tentar se desafiar, porque tem muitas meninas em níveis diferentes no grupo, né? E acho que todo mundo que é leitor quer ler as coisas em primeira mão sempre, né? Então, se a gente consegue ler em inglês, até em espanhol, a gente consegue estar mais antenada nas coisas, e até para a nossa evolução pessoal também ajuda na nossa vida profissional, né? Verdade. Então, por que não usar o nosso hobby ali no grupo para também nos desafiarmos, né? Então, vai com calma, você vai conseguir ler, porque a gente estava falando aqui que é muito tranquila, a linguagem dele é bem simples, bem contemporânea. Então, se você ler no Kindle também ajuda bastante para você tocar ali na palavra. Eu leio no Kindle, eu tenho. Aí ela falou do áudio, como é? Audible. É Audible. Falar dele. Então, ele tem lá para assinante, porque eu assino. Acho que a Polly sabe se tem, né? Tem sim. Então, Dentro da vou assinatura. baixar lá, vou escutar, então. Que também Eu também acho é bacana para quem está começando ler e ouvir ao mesmo tempo. Ajuda Farei muito. isso? Então farei isso, porque eu tenho. Legal, mas eu entrei mais pela experiência de vocês, porque eu sinto que o meu é muito básico ainda, muito básico. Mas Sim. vai melhorar. Então, eu entrei mais para saber de vocês, assim, né? Então, Só pela fofoca que eu entrei, mais ou menos. Você entrou um pouquinho depois, mas a gente estava falando dos pontos básicos do livro, que ele se parece com aquele livro e a série e o filme Um Dia, sabe? Que os protagonistas se encontram uma vez por ano para conversar, só que aqui é, no caso, por e-mail daí, né? E a gente estava falando aqui que a gente, no caso, não teria paciência para fazer essa jornada, assim, de todo ano falar com a pessoa, né? Eu ia esquecer completamente. Eu também não A faria. pessoa ia mandar Feliz Dia dos Namorados, eu ia falar, calma, quem que é essa? Peraí. O que é isso, spam? Ou eu esqueço, ou eu mandava mensagem no dia seguinte. Eu também. Oi, então, vamos hablar? Ai. E aí, Dani, você consegue falar também ou vai escrever no chat? A Dani entrou agora, depois. Dani, eu esqueço às vezes de responder o povo que eu falo quase todo dia. É verdade. Exatamente. Imagina o e-mail ainda. Imagina um e-mail de um ano depois, gente. Quem é que consegue? Gente, eu acho que esse foi o meet mais rápido da história, que a gente já discutiu tudo que tinha no livro, é isso mesmo? É que o livro também não é muito longo, né? Parece páginas, né? Mas, gente, só mencionar um momento que eu achei fofinho, um momento que o título do livro faz sentido. É muito fofo. Conta mais, Leti. É que é o momento que eles estão no encontro, né? Depois que eles já se descobriram e tal. Aí ela fala, eu acho que é ela que fala, não sei, não vou me lembrar, que fala que ela não, a pessoa não costuma dar beijos no primeiro encontro, mas que ela vai ser a exceção da regra, que aí tem, the exception to the rule. Eu achei muito fofo. Ela fala antes também, não fala alguma coisa no Eu não lembro se começo? ela fala, só me lembro dessa parte, porque essa parte eu marquei. Eu lembro que na minha cabeça ela fala em alguma outra hora também, nos e-mails, no começo. Ela deve falar nos e-mails, porque também esse negócio de regra de exceção é porque eles fizeram uma lista de regras, né? Do que eles podem e não podem falar. Então eles devem falar antes. Mas eu me lembro dessa parte, que é fofo. A Dani achou o livro fofo também, ela está escrevendo no chat. Ô, Dani, o que você achou do inglês? Você curtiu? Gostei mais ainda que o foco foi só eles mesmo, porque às vezes os secundários me irritam. Eu todas, às vezes eu prefiro só os protagonistas mesmo. Depende da história, que às vezes deixa o livro meio raso, né? Se não tiver um subplot, assim. E também tem vezes que os protagonistas são tão chatos que os personagens secundários são melhores. Né? A Dani falando, achei que não ia engatar muito a leitura por causa do inglês. Mas foi muito bom. Arrasou, Dani. Eu espero que os outros dessa série sejam bons também, gente. Vocês Eu tô curiosa, eu quero ler tudo. Eu tenho vontade de ler. Eu li todos.
A gente pode ler, assim, só que sem calendário, sem nada, vão lendo cada um no seu ritmo, e quando todo mundo terminar, a gente faz um meetzão, assim, para conversar, o que vocês acham? Concordo. Legal. Né? Porque próxima leitura paralela vai ser já mês que vem em espanhol. Preparem para falar muito. Estou Eu só li pronta. um livro em espanhol. E pra mim foi muito tranquilo, gente. Parece que você tá lendo em português, tá falando. O espanhol é mais puxado de falar e ouvir, porque daí muda a fonética demais, mas para ler é tranquilaço, assim. Acho que eu nunca li nenhum livro em espanhol. Eu só li um. Eu li alguns já, mas eu tenho ultimamente preguiça. Eu li um romance de época, que eu esqueci o nome, que eu vi a Bá falando naquele vídeo que ela fez de lendo um capítulo de 8 livros. É aquele que tem em espanhol, que é romance de época. Eu tava adorando até a metade, depois começou a ficar meio chata e eu acho que eu dei 3,5. Mas foi legal. Eu acho que eu vou penar mais pro espanhol, porque o meu espanhol é bem básico. Mas o pior é que o meu também era muito básico, assim, tipo assim, eu sabia o básico que eu aprendi com o quê? Músicas das séries da Disney, que eram feitas no México. O meu eu sei com RBD. RBD, Thalia. Mas é muito tranquilo, parece que você tá lendo em português. Tem uma palavra ou outra que você fica meio... Mas, tipo assim, diferente do inglês, o espanhol não diminui palavra, entendeu? Ele não engole letra das palavras. O problema do espanhol é que tem aquelas palavras que parece que tem o mesmo significado em português, mas tem outro, né? Tipo copo e vaso. Sabe? Vaso em espanhol é copo, e vaso em português é vaso de planta. Daí você fica, o que é isso? Mas é tranquilo, também é a mesma coisa. Você vai lá no Kindle e bota traduzir, tá tudo certo. Adão, meu espanhol é o básico do Tour Generação, apenas. Todas formadas em... Então, deixa eu parar de gravar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o livro? Não, sobre o livro não. Tá, peraí, então.